O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PTB, por atos antidemocráticos e ameaças ao STF e seus ministros. Votaram os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux, que acompanharam integralmente o relator. O placar final foi de 9 votos pela condenação de Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. É um momento muito trágico da ordem jurídica nacional, o julgamento de um deputado cuja norma constitucional o garante imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Se o Constituinte colocou isso na Constituição e os ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto quanto os parlamentares, juram cumprir a Constituição, sinceramente, fica difícil dar aula de direito constitucional na faculdade. É um problema muito sério. A Lei de Segurança Nacional, ela não se sobrepõe a uma norma constitucional. Eu vejo que o parlamentar, ele não obstrui absolutamente nada, porque sabe-se onde ele está no Congresso, ele tem imunidade dentro e fora do parlamento, porque ele é um deputado federal, isto é, a sua jurisdição no país todo. Então, esse julgamento é uma quebra de paradigma que vai colocar o parlamento em confronto com o STF. É uma pena. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que deveria ser pacificador. Não poderia, nesse caso, ser vítima, ser julgador, ter um inquérito que não termina, não dar vista aos advogados das partes com relação aos autos do inquérito. Realmente é um tumulto jurídico que está se causando no Brasil. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, citou diversos crimes cometidos pelo deputado. Segundo Lindora, as condutas tentaram impedir o funcionamento de um poder constituído, no caso, o Supremo Tribunal Federal. E ameaçaram os próprios ministros do STF com o objetivo de impedir que eles exercessem suas funções. Inconcebível no Estado Democrático de Direito que alguém instigue que nos dizeres do réu diga: o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Na minha visão, não houve qualquer tipo de crime contra a segurança nacional. Para que haja esses crimes, tem que ter uma violência ou grave ameaça que impeça os poderes de funcionar, que haja arregimentamento de massas contra esses poderes. E o que aconteceu foi um crime cometido pela palavra. Por mais que haja uma ameaça, que entenda-se que haja uma ameaça, uma simples ameaça não é crime de segurança nacional, tem que ser uma grave ameaça. Então, por exemplo, pessoas armadas falar: você, juiz, você não vai trabalhar, senão eu vou te matar. Isso é uma grave ameaça. Quando ameaça que, de fato, vai impedir que um dos poderes trabalhem. Agora, aquelas falas não caracterizam o crime contra a segurança nacional. O advogado de defesa, Paulo César Rodrigues de Faria, afirmou que Daniel Silveira está protegido pela prerrogativa da imunidade parlamentar e apenas exerceu a sua liberdade de expressão. Está sendo julgado aqui um inocente que, utilizando a sua imunidade natural, a sua imunidade parlamentar, formal e material, e lá está escrito, Excelência, no artigo 53, está escrito quaisquer palavras e votos. Então, quaisquer precisa ser imediatamente substituído, porque foi entendimento dessa corte, quando recebeu a denúncia, que o parlamentar cometeu crimes. Crimes de quê? De crítica, de ironia? A própria rapidez desse processo, que salta aos olhos, geralmente esses processos que têm foro privilegiado, muitos prescrevem, Já houve prescrição contra Renan Calheiros, Jader Barbalho, ou se perpetuam por anos. É um processo muito rápido. Mas, infelizmente, nós vemos que o ministro Alexandre de Moraes ele não age isoladamente. Por mais que ele profira decisões monocráticas, essas decisões monocráticas estão sendo ratificadas pelo plenário. Então, isso é muito preocupante. E, além disso, o próprio Ministério Público Federal, o Procurador-Geral, que hoje está sendo representado pela Vice-Procuradora-Geral da República,
por mais respeito que eu tenho à minha instituição e mais respeito aos meus superiores, nós somos independentes e cada um tem a sua convicção jurídica, né? O próprio MPF processou criminalmente Daniel Silveira, entendeu que houve sim a prática de crime. Então, ainda que tenha havido excesso, eu acho que houve excesso, esse excesso não poderia autorizar uma responsabilização criminal. A única responsabilização que ele poderia sofrer é na própria Câmara Legislativa, respondendo por quebra de decoro parlamentar. O ministro Nunes Marques, revisor da ação, abriu a divergência e votou por absolver Daniel Silveira. Entendeu que não há crime na conduta de Silveira, apesar de acreditar que o deputado extrapolou os limites do tolerável no que considerou somente ofensas a colegas da corte e à própria instituição. Que poderiam ter evitado tudo isso simplesmente deixando o parlamento, a Câmara dos Deputados, fazer o seu papel de punir o deputado, de advertir o deputado, porque ele tem imunidade. Enquanto ele tiver imunidade, quem tem que julgá-lo é o povo. Então, quando a Suprema Corte e o órgão máximo do Ministério Público entendem que ocorreu crime, não há quem recorrer. Então, ainda que fosse passível de alguma anulação, não teria uma corte acima dessa para recorrer. Mas, de fato, N irregularidades que eu tenho falado desde quando ocorreu a prisão. O Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade manter a condenação do ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato. Dirceu tinha sido condenado a 27 anos e 1 mês de prisão por associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O STJ aceitou a acusação de que Dirceu usou influência política para indicar e manter pessoas na Petrobras em troca de propina.